Fala galerinha, seja muito bem-vindo a mais uma aula. E na aula de hoje eu vou ensinar para vocês como a gente faz para trabalhar com o painel administrativo do Django. Bom, antes de tudo, vamos tentar entender o que é esse painel administrativo. Esse painel administrativo é um site que já vem embutido quando você cria um projeto no Django, que ele vai servir para que você consiga administrar as informações que você salva no banco de dados, tá? E aí, através dele, você vai conseguir visualizar as informações, adicionar as informações, editar e excluir. Fica tranquilo que eu vou mostrar, tá, na prática como tudo isso vai funcionar. Bom, primeiro passo. Como a gente faz para trabalhar com esse trem aqui, tá? Com esse painel. Bom, lá no nosso projeto, a gente vai rodar aqui o comando para a gente rodar o servidor, né? Para a gente poder acessar o nosso projeto, que é o Python Manager como Server. E aqui a gente vai digitar o seguinte link: admin. Ao acessar esse link, no seu ele vai vir assim, ó, ele vai pedir um usuário e uma senha, tá? E vai estar tudo em inglês. Bom, por padrão, quando você cria um projeto no Django, ele não tem esse usuário e senha cadastrado. Você precisa cadastrar. E como você faz isso? Lá no seu projeto, então a gente vai entrar aqui no nosso projeto, a gente vai parar de rodar o servidor para a gente poder digitar um comando aqui. E esse comando vai ser a seguinte informação: python manage.py create super user. Ou seja, eu quero criar um super usuário, um usuário administrativo nesse painel do Django. Quando eu apertar o Enter, ele vai pedir, beleza, meu caro, qual que vai ser o nome desse usuário? Ah, você vai colocar o que você quiser aqui. Vou colocar Lorde Amigo. Aí, ele vai pedir e-mail. Quando você apertar Enter, ele vai pedir e-mail. Você pode colocar qualquer e-mail aqui. Ele não vai pedir para confirmar o e-mail, não, tá? Fica tranquilo. E aí, bacana.com e dou um Enter. Aí ele vai pedir uma senha. Porém, quando você digita a senha aqui, ele não mostra que está digitando a senha. Então parece que não está digitando nada, mas está digitando a senha. Olha só, eu vou digitar uma senha, ó. Eu estou digitando, só que ele não mostra que eu estou digitando. Aí eu dou Enter, aí ele pede para confirmar a senha. Eu digito a mesma senha. Opa! Eu acabei digitando algo errado aqui, ó. Aqui. E aí eu vou confirmar a senha. Aí, bacana. Ele vai falar super uso criado com sucesso. E agora, o próximo passo é o seguinte: lá na estrutura de arquivos de configuração do nosso projeto, né? Nessa pasta aqui que tem arquivos de configuração do nosso projeto, a gente tem um arquivo de séries, que é o arquivo de configurações gerais do projeto, que aqui embaixo, ó, a gente vai ter uma estrutura de comandos que vai definir qual tipo de linguagem esse painel administrativo vai ter. Por padrão, o seu ele vai estar em inglês, tá bom? E aí vai estar com um lang code diferente ou um time zone diferente, que vai fazer com que o painel fique em inglês. No caso, para você deixar em português, basta eu colocar aqui PTBR no Language Code e Time Zone América São Paulo, tá? Aí você muda isso, aperta o Ctrl S para salvar e aí ele já vai fazer com que o seu painel administrativo ele fique em português e não em inglês. Show! Depois disso, o que que eu faço? Eu vou rodar o meu servidor para acessar o meu site, pythonmanager.py.server, e eu vou acessar lá o meu site, certo? Lá no meu site eu vou acessar novamente aquele link admin e aí ele vai pedir usuário e senha, tá? E aí a gente vai colocar o usuário que a gente acabou de cadastrar lá. Então eu coloquei Lorde Animo e a senha que eu digitei lá, tá bem? Aí eu vou conseguir acessar o painel administrativo. Show? Ele já vai ter algumas informações aqui por padrão que ele mesmo já cadastra. Porém, tá? Para o nosso caso, né? O que que a gente vai fazer? Como eu tinha conversado com vocês, o painel administrativo ele vai servir para que a gente administre as informações que a gente salva no nosso banco de dados, certo? E a forma de administração que ele permite, né, é poder adicionar informações do banco, editar, excluir, visualizar e é isso.
Só que, para que eu consiga, né, administrar essas informações que está no meu banco através do painel administrativo, eu preciso cadastrar essas informações aqui no painel administrativo. Então, lá no nosso projeto, para ficar mais claro para vocês, lembra que aqui em Models eu criei toda uma estrutura para poder salvar as informações relacionadas ao meu produto, né? Eu criei aqui que a gente chama de model. Model é um modelo que é basicamente uma sequência de comandos que eu digito aqui para poder salvar as informações relacionadas aos meus produtos no banco de dados, tá? Então, o nome desse model é produto, certo? E uma vez tendo noção disso, a gente pode pegar esse modelo que a gente chama de produto, e cadastrar no painel administrativo. Dessa forma, uma vez eu cadastrando esse modelo que eu criei nesse módulos, aqui no painel administrativo, eu vou conseguir administrar as informações relacionadas a esse modelo. Eu vou conseguir cadastrar produto, editar produto, excluir, certo? Visualizar os produtos, tá bom? Então é isso que a gente vai fazer. E como que a gente faz isso na prática? Muito simples. No arquivo aqui onde a gente desenvolve, né, nós está desenvolvendo nosso projeto, nossa loja virtual, você vai ver um arquivo chamado admin.py. É aqui que a gente vai registrar os nossos modelos para a gente poder administrar isso lá no banco. E aí, o comando para eu registrar esse modelo lá no painel administrativo é o seguinte: primeiramente, eu preciso importar aquela classe que eu criei para salvar as informações relacionadas ao meu produto aqui no banco. Como eu faço para importar aqui no painel administrativo? Eu uso o comando from, aí eu coloco o ponto para falar, ó, nessa mesma pasta que está esse arquivo admin.py, eu quero procurar um arquivo. Qual arquivo? O models, que é esse aqui, ó, models. E dentro desse models eu quero importar uma classe. Qual classe? A classe chamada produto, que é essa classe que eu criei aqui, tá bom? E aí, importando essa classe, eu vou utilizar um comando para registrar essa classe no painel administrativo, que é admin.register, adminsite.register, assim, ó, adminsite.register. E aqui dentro a gente vai colocar essa classe que a gente acabou de importar, que é a minha classe de produto, para poder registrar isso no painel administrativo. Eu aperto Ctrl S e agora, se eu ir lá no meu painel administrativo, olha só o nosso modelo de produtos cadastrado aqui no painel administrativo. Se a gente acessar, a gente vai conseguir adicionar produto, né? Adicionar os produtos. Aí clica em adicionar produtos, eu coloco aqui o título do produto, a descrição, a foto, o slug, né? Que é uma URL única do produto, né? O preço, os detalhes, quantidade, se está disponível, a data, aqui ele já calcula a data que esse produto foi criado e que horas, né? E eu consigo salvar esse produto no banco de dados, tá? E aí é isso que eu vou fazer. Porém, vai ter um probleminha aqui que é o seguinte: eu já consigo cadastrar os produtos aqui no banco de dados através do painel administrativo, porém, quando eu for cadastrar uma imagem, ele não vai cadastrar o link da imagem. Porque você vai precisar fazer uma configuração adicional que a gente ainda não fez para que a gente consiga, né, acessar, por exemplo, a imagem que for, o link da imagem que for salvo no banco de dados, né, ela seja acessível pelo site. E aí eu preciso fazer configuraçãozinha que é o seguinte: é, lá nos arquivos de configuração, a gente vai ter um arquivo de URLs e aí a gente vai colocar esses dois comandos aqui, tá? Importar o settings e importar o static. Depois disso, abaixo desse URL patterns, a gente vai colocar esse comando aqui. Esses comandos aqui vão servir para a gente configurar uma URL para cada imagem, para que seja acessível no site. Sem isso, a gente não vai conseguir salvar imagens lá no nosso site, porque a gente não salva a imagem no banco de dados, a gente salva o link daquela imagem. A imagem ela vai ser salva aqui numa pasta que a gente configurou lá na aula anterior, que as imagens ficam, que é nessa pasta mídia. E aí as imagens ficam tudo salvo aqui, tá? Fica tudo salvo aqui. Aí, nesse caso, como que
na teoria, a gente não salva a imagem no banco para não pesar, a gente salva o link na imagem, essa imagem precisa de um link. E para ter um link, a gente tem que fazer essas configurações aqui, tá? Para configurar o link. Bacana? Uma vez configurado, só Ctrl S. E agora, meu filho, você pode cadastrar quantos produtos você quiser aqui, tá? Que todos esses produtos que você cadastrar vai ser salvo lá no banco de dados. Então, eu vou colocar aqui, ó, camisa do Flamengo, né? Não sou flamenguista, Flamengo não é o que vem na minha cabeça, nem escrevo tudo errado. Aí a descrição, vou colocar qualquer descrição, uma imagem, vou colocar qualquer imagem aqui, La Casa de Papel com a camisa do Brasil, slug é o link da imagem, assim, quando é o link que esse produto vai ter para ele ser acessado. Então, vai ser uma camisa do Flamengo, tá? Camisa do Flamengo. Ó, coloquei tudo errado aí, o importante é a intenção. Aí 19,90, vou colocar aqui 19,90 o preço. Os detalhes, colocar qualquer coisa, tá? Só pra gente salvar no banco aqui, só pra gente zoar. Aí quantidade, vai ter umas três, porque a gente é pobre, não pode comprar muita camisa para vender. Disponível, produto tá disponível, aqui ele já salva a data e a gente clica em salvar. Pronto, o produto já tá salvo no banco de dados, já tá aqui, ó. Já tá salvo aqui, a gente consegue ver através do painel administrativo. Então, se a gente voltar aqui, ó, início, né? Vem produtos, ó, tá aqui o produto que a gente acabou de cadastrar. Ele fica com esse nome aqui, depois a gente vai aprender a personalizar esse nome aqui, fica tranquilo. E aqui, ó, a gente acessa o produto, tem todas as informações que a gente acabou de inserir, tá? E é isso aí foi salvo lá no banco, tá bom? Então, ó, se eu vim aqui e acessar meu banco aqui, ó, vim aqui em produto, ó, a informação que eu acabei de salvar, tá bom? Só que através do painel administrativo, né, a gente consegue ver com mais, digamos assim, né, uma experiência melhor, né? Não ver lá naquelas colunas, né? Aqui a gente consegue ver mais bonitinho, né? Editar as informações, ficar algo mais legal, certo? E aí, bacana. Então agora eu vou mostrar aqui para vocês como a gente faz para personalizar aqui o painel administrativo.